Capítulo 1. Planejando sonhos e transformando ideias em realidade. Sempre me perguntei como seria viver um sonho que ainda nem sabia como nomear. Às vezes, ele parecia algo distante, um cenário vago de possibilidades. Em outras, tinha formas e cores tão definidas que eu quase conseguia tocá-lo. Mas, ao mesmo tempo, sentia que havia algo de inatingível nesse sonho. Foi entre essas certezas e dúvidas que comecei a planejar uma jornada que até então vivia apenas na minha imaginação. Este livro não é apenas sobre lugares ou trajetos, é sobre escolhas. Cada passo, cada decisão que tomamos ao longo do caminho reflete uma série de escolhas feitas a partir de sentimentos e pensamentos. Eu sabia que precisava organizar tudo. Não era só uma questão de preparar uma lista de tarefas, mas de garantir que nada fosse deixado de lado, que nenhum detalhe fosse esquecido. Foi quando percebi que para transformar esse desejo em realidade, eu precisava de uma ferramenta que me ajudasse a estruturar todas as minhas ideias. A busca por essa ferramenta me levou até o Trello. Não foi apenas porque é uma plataforma de gestão de tarefas, mas porque ela parecia ser o espaço perfeito para organizar meu sonho. Eu sabia que para que a viagem saísse do papel, eu precisaria de mais do que apenas um planejamento de viagem. Comecei então a criar os quadros dentro do Trello, cada um representando uma parte essencial dessa jornada. O primeiro quadro que criei foi o de planejamento geral. Era ali que eu iria colocar todas as ideias iniciais, as tarefas essenciais, as decisões mais estratégicas. Assim, entre as tarefas que adicionei, estavam coisas que eu ainda precisaria verificar, como a validade do meu passaporte e a necessidade de vistos para os destinos que eu tinha em mente. Após isso, comecei a pensar em como organizar as finanças. Viajar exige mais do que apenas dinheiro, exige controle e planejamento. Então criei outro quadro, agora focado nas finanças. Nesse momento, sabia que o orçamento precisava ser realista e que o dinheiro deveria ser bem administrado para garantir que nada fosse deixado de lado. Pensando nisso, adicionei no quadro a tarefa de calcular o custo diário de transporte, alimentação e passeios, algo que precisarei verificar assim que o destino for definido. Em seguida, comecei a pensar nas bagagens. Sabia que viajar com leveza era essencial, mas não queria esquecer de nada importante. Então, criei mais um quadro, focado nas compras e na preparação das malas. Ali, adicionei atividades como criar uma checklist detalhada de roupas, itens pessoais e outros acessórios essenciais. Mas essa tarefa estava apenas planejada para o momento em que o destino fosse escolhido. O próximo quadro que criei foi dedicado às hospedagens. Quando viajamos, o lugar onde vamos descansar se torna uma parte importante da experiência. Decidi, então, organizar tudo sobre onde ficar. Chegando ao coração da viagem, criei o quadro de roteiros. A ideia aqui não era apenas planejar o que fazer, mas também deixar espaço para a espontaneidade. No Trello, adicionei a tarefa de escolher o destino assim que as opções fossem mais claras e a partir daí comecei a criar uma lista de atividades que eu gostaria de realizar. Ainda não sabia exatamente o destino, mas a tarefa estava ali, esperando para ser realizada no momento certo. Também adicionei a tarefa de pesquisar sobre o destino, aprender sobre os pontos turísticos e o que havia de interessante para visitar. Por fim, organizei o quadro de transportes. Como iria me deslocar entre tantos destinos? Organizar as passagens e os horários de transporte seria essencial. No quadro, coloquei a tarefa de comprar as passagens aéreas assim que o destino fosse decidido. Além de adicionar a necessidade de reservar transporte interno, como trens e ônibus, e conferir os horários de transporte público e apps locais. Com esses quadros criados, o Trello passou a ser o lugar onde tudo estava sendo planejado. As ideias, que antes pareciam soltas e difíceis de organizar, começaram a se conectar. Cada tarefa que eu adicionava no Trello não era apenas uma anotação. Era uma peça que se encaixava no meu sonho. Ao organizar meus pensamentos no Trello, percebi que cada tarefa que colocava ali não era apenas um item a ser feito, mas uma ação concreta em direção ao meu sonho. O processo de planejamento, que poderia ser visto apenas como uma obrigação, se tornou um ritual de preparação. Cada passo dado me permitiu saborear a jornada antes mesmo dela começar. E, à medida que fui organizando as tarefas, o que antes parecia distante começou a tomar forma.
As ideias, os desejos e os sonhos começaram a se materializar, mostrando que, passo a passo, eu estava mais perto de transformar esse sonho em realidade. No próximo capítulo, continuaremos essa jornada, descobrindo como cada escolha, feita com cuidado e propósito, vai moldar a experiência de viver um sonho. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e ative o sininho para receber o próximo capítulo.